Finalmente, então a gente tem alguma notícia oficial sobre o Retold, algo de novo, e finalmente agora então a gente tem a data de lançamento. Não diz exatamente mês nem dia, mas pelo menos a gente tem a confirmação de que vai ser em 2024. Tem todos os estúdios envolvidos aqui, a gente tem algumas imagens, a imagem oficial do jogo, que tá bem diferente. Tem algumas coisas aqui que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Primeira coisa que a gente pode falar aqui, coisa rápida, é que os deuses confirmados, as civilizações confirmadas são grego, nórdico, egípcio e atlante. Isso significa que China está completamente fora. Então temos aí a confirmação, agora chega de achismo, chega de informação vazada que não era vazada. Então aqui a gente tem a confirmação que não vai ter China antes de uma DLC. O que eu imagino que vai acontecer é que no futuro, 2025, talvez até 2026, saia algumas DLCs e com certeza uma delas vai ser de China, com uma civilização completamente refeita e praticamente ignorando a The Tale of the Dragon, ok? A gente pode dar uma olhada esse vídeo que saiu junto, tem algumas coisas aqui interessantes que a gente pode começar a dar uma olhada. Tem coisas interessantes aqui que a gente pode dar uma olhada, que é basicamente no desenvolvimento do jogo, né? A gente tem aqui, não é nada demais, é mais um jogo. Tá, aqui as coisas começam a ficar interessantes. A gente tem aqui essa telinha que parece o que a gente chama de UI, né? Que é basicamente a interface do jogo. E pelo que parece tá bem diferente, parece uma versão de Exanta. Aqui a gente tem um minimapa, que a gente lembra do Exanta, né? Da Ekanta, da interface do Age of Mythology. E tá bem diferente as coisas aqui. Os God Powers eles estão aqui em cima ainda. Só que aqui na canto esquerda a gente não tem recursos. Os recursos parecem estar aqui em cima. Sinceramente, eu acho que isso aqui é modificável. Eu não gosto de ver dessa forma, porque, enfim, a gente tá muito acostumado a olhar pra esquerda, né? Vai demorar pra acostumar, mas nada que não dê pra acostumar e também provavelmente nada que não dê pra mudar. Sinceramente, eu acho que vai dar pra mudar. A gente pode continuar aqui. As animações aqui parecem ser do hipocampo, né? Voltar aqui. A animação parece muito ser do hipocampo. Essa deve ser a forma como eles animam. Parece ser a animação do hipocampos, né? Tem então o estúdio deles e aqui, uma coisa rapidinha. É que basicamente eles confirmam pra gente que vai ter o Age of Mythology Retold, né? Não, o Age of Mythology Beta. Que a gente, basicamente, pra quem não sabe, todos os Age of Empires que lançaram até agora, eles tiveram uma versão beta. O que que significa? Que antes da versão, assim, por exemplo, ele bota pra, a data de lançamento vai ser em outubro. Lá por julho, por aí, eles já liberam uma versão beta pra ser jogada por um tempo, um Open Beta. Então, basicamente, consegue jogar o jogo antes e tu ter acesso ao jogo antes. Obviamente, o jogo não tá completo, não tá exatamente como ele vai sair, mas tu consegue jogar o jogo antes da data de lançamento dele. E com certeza, quando isso acontecer, eu vou estar streamando aqui, tá? Com certeza. Continuar vendo, analisando. Muito interessante isso aqui, cara. Esse aqui é basicamente o editor, né? Tá muito mais completo do que ele tava antes. Isso aqui, o que parece, é a forma que... Isso é praticamente uma prévia de gameplay. A câmera aqui tá muito parecida com o que a gente tem hoje no Vubli. No Age of Mythology normal, tem algumas texturas aqui. A gente pode ver a textura das árvores, a gente pode ver a textura do TC. A gente pode ver a fonte de cura. E é basicamente uma câmera de gameplay aqui. Muito lindo isso aqui também, cara. Tá tudo muito bonito isso aqui, a iluminação principalmente. A gente tem aqui algumas coisas que parece ser o Odisseu. Difícil de ver o que tá acontecendo aqui. Tem uma fazenda aqui com certeza. Não dá pra entender muito bem o que tá aqui. Mas, enfim, ele tá com o TC selecionado. Não sei se é o TC de grego, se é o TC de nórdico, isso aqui parece ser um Odisseu. Umas coisas diferentes aí. Animação para de noite, né? Aqui a gente tem um TC de Cronos. Ali ele tá com o Time Shift. Então, confirmando também que o Cronos não é abandonado, vai continuar tendo o Time Shift. Aqui que parece ser o sistema de nodes, né? E colorimetria. Aqui é basicamente isso que a gente tinha pra ver. Tem também essas medusas. Tem essa medusa, por exemplo, que eles mostram de perto, né? Como é que tá a animação. Vai estar o link do vídeo aqui na descrição pra quem quiser ver com áudio e tudo mais. Tá aqui a animação de morte da medusa. Vou deixar o sonzinho dessa vez. Sonzinho que a gente conhece. Tem um Pegasus, que ela cita que esse Pegasus é o Pegasus upado. O Pegasus normal ele não é assim. Azul que é a cor do player do Pegasus aqui, então. Também, pra quem quiser continuar vendo, tá aí. Aqui eu vou deixar o som dele também. I don't want to keep us too long from the Titan that you're all excited to see, so I'm sorry, Pegasus. We have to say goodbye. Animação dele morrendo também. Aqui então a gente tem o Titã dos Cérebros. Então a gente tem o Titã dos Cérebros nascendo. This is the Hound of Hades and Titan of the Greek civilization. He's a little smaller again. Cara, muito diferente. Tá completamente diferente a textura dele. Muito diferente a textura dele. Tá muito bonito esse Titã. De novo eu vou deixar a animação dele, o som dele da animação dele morrendo de novo. O som é o mesmo, né? Ah. E aqui a gente tem então a arte principal do jogo. O Arcantus aqui no meio. Então aqui a gente tem alguns deuses, né? Thor, Odin, Zeus, Ra, Gaia, Poseidon. Isso aqui acho que é o Ra. E aqui é então a confirmação de que ele vem para 2024. O que a gente tinha pra fazer aqui a gente já fez. Então vamos dar uma olhada aqui de novo. Então aqui a gente tem basicamente essas informações de
grego, nórdico, egípcio e atlântico, ou seja, confirmando que não vai ter China. Eu gostaria de fato que eles mostrassem já agora quais seriam os requisitos mínimos, mas eu acho que isso só vai sair quando sair alguma gameplay. Além disso, tem mais algumas coisas, tá? Tem essas fotos aqui que saíram. Isso aqui são as screenshots que eles divulgaram. Isso aqui é claramente um cenário de campanha. Eu já dei uma olhada nela antes, então, sinceramente, isso aqui tá muito lindo. Essa cobrinha aqui, ó. Isso aqui é uma Wadjet, isso aqui é um escorpião, isso aqui são tártaros, isso aqui é o Petsucho. Isso aqui são alguns escarabes. A Fênix, cara, a Fênix tá muito linda. Eu já dei uma olhada nela antes. Muito linda. Tem um escorpião aqui de novo, alguns seres de Osiris, Slinger. Catapulta, aqui tem uma versão, ela tá bem cartoon, né? O elefante também tá muito bonito. Cara, a Fênix tá insana, de verdade. A Roca tá insana. A Roca tá insana. Coisa interessante é que aqui não dá pra ver Kopest, né? Então, assim, não parece que vai ter Kopest nesse jogo, além de não vai ter China. Parece que toda a expansão do Tale of the Dragon foi completamente ignorada pra fazer esse jogo. E, sinceramente, eu gosto disso, cara. Eu gosto disso. Não gostei da expansão e é assim que a gente vai indo. Então, muito cartoonizado, muito lindo isso tudo. Claramente cenário de campanha. A gente tem algumas construções, o Migdol, o templo, mais o Migdol. Algumas barracas aqui atrás, o negócio de Siege aqui atrás também. Então, assim, construções parecem estar menores, né? Ou as unidades estão muito grandes, não sei, mas acho que pode ser qualquer uma das duas, né? Então a gente tem a próxima screenshot, que isso aqui é alguma campanha também de Cronos contra Gaia. Eu não sei se Gaia, porque sinceramente esse trabalho todo pra fazer o Titã de Gaia, tá muito bonita a Gaia, cara. Ela poderia ser o Titã de Gaia, né? Esse trabalho todo pra fazer uma Gaia bonita dessa, cara, tem que ter na Gaia normal. Só que a gente tem alguns gigantes, a gente tem o Sátiro, próprio Cronos, Contarius herói, Behemoth, Contarius, Arcos herói também, Argus, né? Tem o Argus aqui e a Gaia, algumas Dríades, a própria árvore de Gaia, Teia, aliás. Um desses, eu não lembro exatamente qual é o nome desse bicho, mas é aquele lá que fica empurrando no mar. Tem alguns barcos aqui, o templo, muito bonita a textura também, principalmente a textura da água, né? Muito bonito tudo isso. A gente tem o nórdico, então, que parece ser muito semelhante ao que a gente vai ter de gameplay. Algumas unidades estranhas aqui, não vou mentir, parece ser muito cartoonizado, cara, me lembra muito Age of Empires Online. A gente tem algumas construções, então, TC, templo, casas normais, e o forte, toca, não dá pra ver o peixe aqui, eu acho que imagino que talvez tenha que desativar o Ray Tracing pra conseguir ver esse tipo de coisa no jogo, talvez isso prejudique, inclusive, pelo gráfico muito alto. Pra quem não sabe, em jogos de alto nível, geralmente tu tende a baixar um pouquinho os gráficos, não pra desempenho, mas sim pra tu conseguir entender tudo que tá acontecendo, conseguir ver tudo. Enfim, algumas construções, casa comunal, mercado, arsenal, e essa unidade aqui, eu não tenho a menor ideia do que é. Parece um estábulo. Agora, a questão é se vai ser uma coisa só de campanha ou se de fato mudaram, colocaram um estábulo pra norte. Todas as outras civis têm uma espécie de estábulo, né? Só o nórdico que não tem. Os heróis de grego aqui são os heróis da campanha, então Arcantus. Tem um Kiron aqui, que esse Kiron parece um porco, cara. Que porra é essa? Alguns heróis aqui que parecem lanceiros, talvez seja alguma unidade de nórdico, não sei. Um Ersir, algumas Valkyrias, Gigante da Montanha, Thorin Axeman, 2 Hydras, um Jarl, mais 3 Hydras aqui em cima. Então é isso que a gente tem, mais um Jarl aqui também. Próxima imagem então, essa aqui tá insana, cara. Aqui então a gente tem o Titã de nórdico, o que parece ser alguns gigantes de gelo, Valkyrias, Enjal, Huskal, Thorin Axeman de novo, Lobo de Fenrir, né, de Fimbul. Inclusive agora a gente tem um Nidhogg aqui que também tá insana a textura dele. Insana a textura dele. A gente tem um cervo aqui bebendo água da fonte. Eu não sei se esse cervo aqui é o mesmo cervo que a gente caça no jogo, ou se é uma coisa de campanha, uma textura pra divulgação ali pro marketing do jogo. Aqui então, a gente tem uma expansão dela no Instagram do jogo. Eu vou mostrar aqui pra vocês. A gente tem uma expansão dessa imagem no Instagram do jogo. Dá pra ir bem além disso. Mas aqui, dando uma olhada antes de ir pra lá, a gente tem alguns colossos que estão muito maiores do que eles estão no Age of Empires normal. Eles estão inclusive maiores que a Fortaleza. Insano esse Colosso, insano esse Colosso. O que eu vou abusar de Colosso no Reload é sacanagem. Aqui a gente tem alguns Oplitas campeões, Toshot campeão. Não mudou muita coisa, sinceramente, tá? Mas tá mais bonito, assim, tá mais alta resolução. Minotauro, olha o tamanho desse machado desse Minotauro, cara. Gigante esse Minotauro, que eu vou abusar de Minotauro também é sacanagem. Hipapiche, Hipicon, talvez seja Retaroi ou Podromos. Eu acho que é Podromos pela lança na mão. Podromos e Hipapiche de novo. Então aqui atrás a gente tem o que eu acho que é um Nemean Lion. Kiron, o Perseu, Ajax, mais algumas unidades de infantaria e por enquanto é isso que tem nessa imagem. Já mostrando pra vocês a imagem do Instagram, então, pra quem não tá conseguindo ver, eu vou tentar dar um zoom aqui na edição. Aqui atrás tem uma Skyla aqui, né? Tem uma Esquila, não sei como é que pronuncia Skyla, Esquila, acho que é uma Skyla que se pronuncia. Tem mais um Minotauro aqui. É mais essa expansão que a gente não tinha visto, né? Tem uma escala aqui então. Aqui então tem um Lampage, alguns destruidores, o que parece ser uma turma, mas pode ser um Contarius também, alguns heróis de campanha, Sátiro, Tríades de novo, aquela torre de espelho, né, que só a Atlante tem,
cai passage aqui atrás. Essas são as, então, dando uma rápida olhada, essas são as prints do jogo, são as coisas que eles lançaram pra gente, pra mostrar um pouquinho do jogo como ele é. Tem uma entrevista que saiu hoje também falando algumas coisas interessantes sobre o jogo. Então aqui a gente pode ver que a gente começa a entender um pouquinho mais da gameplay do jogo, né? Aqui fala que tu vai ter muito mais controle em relação a, nesse aqui, ó, Another Big Gameplay Tweak, que basicamente fala que tu vai ter muito mais controle em relação a micro das suas unidades míticas. Pra quem não sabe, as unidades míticas, algumas delas, não são todas, elas têm especiais. Portanto, por exemplo, a Medusa, ela transforma qualquer unidade em pedra, tirando heróis. Esse especial, antes, o que tu esperava pra acontecer, era que tu esperava a barrinha de baixo terminar de carregar, e quando terminasse o cooldown, tu podia clicar em qualquer unidade que não fosse um herói, e ela gastava a especial. O que acontece agora é que tu tem que clicar pra ele usar o especial. Qual é a diferença? Acontecia antes, o pessoal que joga aí sabe como é que é isso? Se tu, por exemplo, querer usar a Medusa numa unidade muito forte, como por exemplo um gigante de fogo, um colosso, um gigante de gelo, e acabou usando ela num oplita porque tu deu um misclick. O que acontece agora é que tu basicamente tem um controle em relação a isso. Tu pode primeiro confirmar que tu tá batendo naquela unidade e depois tu aperta pra usar a pedra. Então, em relação a isso, tem muito mais controle. Por outro lado, é muito mais complicado de tu usar unidades que exigem que tu fique usando o tempo inteiro especiais, como por exemplo a Mantícora, como por exemplo o Centauro, Gigante de Fogo, que são unidades que tu precisa o tempo inteiro tá usando especiais. E isso sim deixa muito mais APM, né? Baseado muito mais em APM. Outra coisa interessante, e sinceramente eu tenho muita dúvida em relação a isso aqui. Muita dúvida mesmo em relação a isso aqui. Que é basicamente em relação aos poderes. Esses poderes basicamente eles são recarregáveis. Eles falam aqui de deixar parecido com MOBA, né? Um MOBA, por exemplo, tu usa uma ult num boneco no LoL, por exemplo, ou no Dota, e tu tem um cooldown de 2 minutos, por exemplo, pra usar essa ult de novo. É mais ou menos a mesma coisa que eles falam que eles vão fazer pros God Powers, né? Pros poderes divinos aqui no Age of Mythology. Eu não sei agora em relação a isso, eles não falam de limite de uso de poder. Eles não falam se vai ser só um poder recarregável ou se vai ser igual ao MOBA. Recarregável, hoje em dia a gente já tem nos Atlantes, né? A gente pode usar o Strondo mais de uma vez, a gente pode usar a Floresta de Gaia mais de uma vez, a gente pode usar o Valor mais de uma vez, várias vezes, e tem um cooldown. Agora, pelo que parece aqui, talvez eu só não tenha entendido, não tenha explicado direito, enfim. Pelo que parece, são poderes ilimitados que eles têm cooldown. Pelo que parece, estão completamente diferentes, completamente novo. Aqui ele fala que é usado por players de alto nível, que foram testados por players de alto nível e eles gostaram. Quem são esses players? A gente não tem informação oficial, imagino que os players também não podem falar, eles têm contrato assinado, eles não podem vazar nada. Mas quem imagina que sejam esses players é provavelmente Magic e Mista, tá? São dois players de altíssimo nível que jogaram no Vubli, eles estiveram presente no Tale of the Dragon, quando chamaram eles pra balancear algumas coisas, para testar algumas coisas, e eles têm contato com algum estúdio de lá de dentro, então provavelmente eles foram os mesmos players a serem chamados. Eu já perguntei para alguns outros players que jogam no Vubli hoje em dia, de alto nível, nenhum deles foi chamado, então provavelmente são esses dois. Agora, não importa muito, eles não podem falar nada mesmo, é questão de contrato, e é basicamente isso. Outra coisa que eles falam é que o limite da população vai ser aumentado. Isso aqui são coisas, tá? O limite da população ser aumentado é bom e ruim, vamos lá. Por que eu acho que é ruim? Hoje a gente tem uma pop de 160 com 3 TCs e TC fortificado, que seria o normal de late game. 160. É uma pop considerada baixa para RTS. No Age 4, por exemplo, a gente tem 200 de pop. Então é uma pop considerada baixa para RTS. No entanto, isso é uma coisa que eu acho muito bom para Age of Mythology, porque ele traz uma mecânica, uma espécie de game decision, que te faz ter que controlar tua pop muito melhor que os outros jogos. Tu tem que basicamente, tem um limite de pop e tu tem que conseguir colocar a melhor unidade possível naquele limite de pop. Fazer o melhor uso da tua pop possível. Apesar de que sim, isso limita algumas coisas, então, enfim, são, né, coisas boas e coisas ruins. E é basicamente isso. Eles não falaram em nenhum momento, e eu também não consegui prestar, não tem nada em relação a isso. Eu tentei de verdade pegar alguma coisinha, um leakzinho ali dos vídeos que eles soltaram, mas não tem nada falando se vai ter auto-kill ou não. Em relação ao auto-kill, o jogo, pelo que parece, ele tá sendo aumentado muito o nível, né? Vai ter micro, tu vai ter muitas coisas diferentes, então tu vai ter God Powers recarregáveis, tu vai ter uma população maior, tu vai ter micro específicas, tu vai ter que apertar para usar o especial de unidade mística. Então, tirar o auto-kill aqui vai aumentar muito o nível do, tipo, que tu precisa ser mecanicamente para conseguir jogar o jogo bem. Agora, em alto nível, isso é uma coisa que, assim, ajuda, mas em baixo nível piora muitas coisas. Eu gostaria, a minha opinião pessoal é que tivesse o auto-kill no Retold. Eu acho que o auto-kill, ele é provavelmente o futuro do RTS. Eu acho que tira muito a parte repetitiva do RTS. Eu não acho que o RTS, ele é uma coisa que é para ser repetitiva, que é para ser baseada em mecânica. Eu acho que sim, tem que ter a macro, tem que ter a micro, tem que ter a game decision, mas jogar um jogo baseado em APM, onde um cara que tem 500 de APM, ele é melhor que tu, simplesmente por ter 500 de APM, não é uma coisa que me atrai muito.
É um jogo de RTS, de estratégia em tempo real, então tem que ser baseado em estratégia. Decisões melhores, obviamente, micro, macro, são mecânicas baseadas, assim, bases de RTS, tu precisa delas, mas, sinceramente, eu gostaria muito que mantivessem o auto-kill. O jogo se torna muito menos repetitivo, né? Então, assim, pro Retold, o que a gente tem até agora é isso. Com certeza, quando lançar o beta, eu vou estar aqui streamando pra vocês. Com certeza, beleza? Se gostaram, por favor, se inscreve no canal. Nos próximos dias aí, vamos tentar trazer o máximo de conteúdo em relação ao Retold possível. Todo quando lançar, vai ter vários vídeos aqui informando e reagindo a essas coisas. Por favor, se inscreve no canal aí, então, valeu? Pode dar like aí também para recomendar esse conteúdo para mais pessoas que gostam desse tipo de conteúdo. E é nóis. Valeu, gurizada. Até a próxima.